nossos corações abertos para ouvir a tua voz. Amém? Segundo o livro de Samuel, nós vamos então estar lendo do versículo, capítulo 16, do versículo 5 até o versículo 14. Eu vou estar lendo aqui, e eu gostaria que você acompanhasse ou na sua Bíblia, ou aqui no telão. Vamos estar lendo na versão NVI, e gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura, porque depois nós vamos comentar um pouco sobre esse texto. Esse texto, ele envolve aqui pelo menos 3 personagens principais aqui, que é o rei Davi, um homem chamado Simei e um homem chamado Abisai. Eu gostaria que você atentasse para essas 3 figuras aqui, amém? Segundo Samuel 16:5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: sai daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque você é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, ele está aqui se referindo a Absalão, que é sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita. Deixem-nos em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras de terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Amém? Bom, eu não sei se você conseguiu acompanhar aqui o sentido do texto, mas nós vamos estar daqui a pouco comentando um pouco sobre ele. Mas irmãos, se eu fosse perguntar para vocês, quantos aqui já foram desprezados, rejeitados, caluniados? Quantos já foram injustiçados? Ou, sei lá, talvez quem aqui já sofreu algum tipo de decepção, talvez por conta de ingratidão? Eu tenho certeza que todos levantariam as suas mãos. Então eu acredito que esse assunto, ele é de suma importância para todos nós, não apenas cristãos, mas para todas as pessoas. Elas deveriam aprender a lidar com essas coisas, porque irmãos, quanto mais lidamos com gente, mais sujeito nós estamos ao desprezo, à rejeição, à injustiça, à calúnia, à ingratidão e tudo mais. E eu acredito que se nós não soubermos lidar com essas coisas, nós corremos um sério risco de perder as bênçãos que Deus tem para nós. Então, nesta noite, nós vamos aprender um pouco mais como que um cristão, ele deve lidar com essas coisas aí, com a injustiça, com a calúnia, desprezo, rejeição, ingratidão e tudo mais. Agora, eu penso que tão importante quanto nós aprendermos a lidar com essas coisas, irmãos, existe também a necessidade da gente pedir para que Deus ajude a aplicarmos o que vamos aprender aqui nessa noite. Você sabe que talvez essa semana que passou você foi caluniado, injustiçado,
ou quem sabe ainda essa semana você vai ter uma dessas terríveis experiências, e nós precisamos de fato aprender, não apenas a lidar, mas aplicar o que nós vamos aprender aqui nessa noite, amém? E eu também acredito, irmãos, em relação à importância desse assunto, de lidarmos aí com tudo isso, rejeição, desprezo, né, injustiça, calúnia, porque a pessoa que não sabe lidar com essas coisas, olha só que interessante, quando uma pessoa ela não sabe lidar com a injustiça, calúnia, desprezo e tudo mais, ela corre o risco de ficar ofendida muito fácil. E eu acredito que num certo sentido, você ficar ofendido, talvez é um pecado maior do que você ofender alguém. E eu te explico por quê. Porque quando você ofende alguém, você é grosso com alguém, você é injusto com alguém, se você tiver um pouco de sensibilidade espiritual ou moral, você fala, poxa, eu errei. E aí você fala, olha, me desculpa, eu errei com você, me perdoa, me desculpa. E o problema se resolve aí. Mas quando, irmãos, nós somos ofendidos, muitas vezes nós temos dificuldade de reconciliar com a pessoa, porque mesmo porque a gente pensa assim, bom, foi ele que falhou comigo, foi ele que foi injusto comigo, foi ele que me caluniou, foi ele que me desprezou. Então a gente acaba se retraindo, né? E a gente permite que essas coisas gerem no nosso coração mágoa, ressentimento, ódio. E eu fico imaginando quantas pessoas estão assim, elas estão presas por ressentimento, por mágoa, por conta de uma ofensa que recebeu, porque às vezes não soube lidar com uma dessas coisas. Agora veja bem, quantas pessoas, irmãos, talvez desistiram de um emprego, de uma carreira de trabalho, simplesmente porque deixou a ofensa descer no coração. Eu fico imaginando quantas pessoas abandonam igrejas, abandonam ministérios locais, porque permitiu que a ofensa também entrasse no coração, ou até mesmo dentro do contexto familiar. Casamentos são destruídos, famílias são destruídas, por quê? Por conta da ofensa que se instaurou no coração do homem, da mulher. E lindas amizades também acabam por conta de ofensas. Agora, o que gerou essa ofensa? Muitas vezes é isso. Foi uma injustiça, foi uma calúnia, foi um desprezo, foi uma rejeição, foi uma ingratidão. E eu quero introduzir um pouco para você esse texto, para que nós possamos entender, né, melhor o contexto. Esse texto que a gente acabou de acompanhar aqui, ele é muito interessante, porque ele narra o exato momento que o rei Davi, ele está fugindo, né, ali de Jerusalém, porque a Bíblia fala que o próprio filho dele, Absalão, estava assumindo o reino. Absalão, ele conspirou contra o rei Davi, e ali ele estava assumindo o reino, com o apoio da maioria do povo de Israel. Então aqui Davi simplesmente ele estava fugindo. Depois na tua casa você pode ler o capítulo 15 aqui de 2 Samuel, que vai falar como que Absalão conquistava o coração do povo. Eu não vou me reter nisso, que não é o foco aqui da mensagem, mas o versículo 6 aqui do capítulo 15, fala que o Absalão, ele furtava o coração dos homens de Israel. E nesse texto, que a gente acabou de ler como base, fala especificamente de um homem chamado Simei, que ele era descendente de Saul, e que quando Davi, com alguns dos seus valentes, com alguns dos seus conselheiros, alguns dos seus soldados, ele estava fugindo ali de Absalão. Então esse Simei, ele começou a amaldiçoar ao rei Davi, caluniar o rei Davi, e de uma maneira injusta, porque nós lemos aqui no versículo 8, que Simei, ele acusava o rei Davi de ter reinado sobre Israel, derramando o sangue do clã, da família de Saul. Saul foi o rei que antecedeu a Davi, e Simei estava dizendo que Davi, ele reinou
através do sangue da família de Saul. E irmãos, todos nós sabemos que isso não é verdade, porque pelo menos por 2 vezes Deus deu a oportunidade para o rei Davi matar o rei Saul e realmente assumir o trono que já fora prometido a ele, mas ele não quis fazer isso. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que o próprio Davi, ele fez um cântico em homenagem ao rei Saul quando ele morreu, a Jonatas, que era o seu filho. A Bíblia nos ensina que Davi, ele teve um zelo muito grande pela descendência do rei Saul, a ponto de abençoar a descendência de Saul, como foi com Mefibosete. Então o rei, ele estava sendo rejeitado, caluniado, desprezado, injustamente, e não só por Simei, mas também pelo próprio filho Absalão e por todo o povo de Israel, no qual ele reinara. Agora veja bem, nós vamos aprender com Davi como lidar com a rejeição, com a injustiça, desprezo, porque eu, sinceramente, quando eu leio esse texto, eu vejo porque a Bíblia chama Davi, no caso, de um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que esse episódio na vida de Davi, irmãos, foi fundamental, foi um divisor de água, porque quando você estuda a história de Davi, você vê que a partir desse evento, ele começou a viver em paz. Então nós vamos aprender com ele algumas lições importantes, como o cristão deve lidar com a rejeição, injustiça, calúnia, seja lá o que for. E a primeira lição: nunca aceite conselhos para revidar pessoas que te desprezam ou caluniam. Eu vou repetir: nunca aceite conselhos para revidar pessoas que te desprezam ou caluniam. Vamos ler aqui, reler o versículo 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoa o rei meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Então olha que interessante, se fosse aqui por Abisai, que era um dos valentes ali do rei, se fosse por Abisai, o rei Davi cortaria a cabeça de Simei. Agora, é por isso, irmãos, que nós temos que saber com quem nós nos aconselhamos, porque se Davi for aqui por Abisai, ele teria cortado a cabeça de Simei, porque Abisai fala: olha, esse cara é um cão morto, rei, está aí te amaldiçoando, vamos cortar a cabeça dele. E nós louvamos a Deus porque Davi, de fato, ele não acolheu esse conselho. Agora, irmãos, há muitas pessoas que, quando ela sofre uma injustiça, ela é perseguida, ela é caluniada, ela recebe conselhos de pessoas para revidar, e isso atrapalha todo o andamento de uma vida, a construção de uma vida. Está escrito nos Salmos 1, também no versículo 1, que bem-aventurado, feliz é o homem que não manda segundo o conselho de um ímpio. Alguns teólogos acreditam que este salmo é atribuído a Davi, né? Eles atribuem esse salmo a Davi. O fato, irmãos, é que Davi me ensina que quando eu sou caluniado, injustiçado, e talvez você entrou por essa porta nesse contexto de vida, mas Davi está me ensinando que eu não posso aceitar conselhos de ninguém para revidar isso. E olha, a gente tem que falar, irmãos, que não é apenas ímpio que muitas vezes dão conselhos errados. Existem pessoas que estão dentro das igrejas, mas que também caminham com Cristo, fazem parte do povo de Deus, mas a primeira situação que ela vive de injustiça, de calúnia, ou vê alguém vivendo, ela quer revidar, ou ela aconselha a revidar, como é o caso de Abisai. Abisai era alguém que estava muito próximo do rei Davi, e ele falou: vamos cortar o pescoço, ou a cabeça desse camarada. E eu me lembrei hoje pela manhã aqui da mensagem que o pastor Edilson trouxe agora aqui na terça-feira, que ele falou também sobre Pedro, né? Ele pregou, ele usou o texto de João, lá do capítulo 18, mais ou menos o versículo 10, aonde
Pedro estava com Jesus, mas Pedro estava com uma espada. E quando os soldados do sumo sacerdote, eles vieram prender Jesus, Pedro cortou a orelha, né, de Malco. E tem muito cristão que é assim também, andam com Jesus, mas andam também com uma espada, né? É um tipo de abisai. Qualquer ofensa, qualquer injúria, qualquer desprezo que ela recebe, ela já quer cortar a orelha, ela já quer revidar. Irmãos, coloca aí no teu coração esse primeiro conselho. Nunca, essa primeira lição: nunca aceite conselhos para revidar pessoas que te desprezam ou te caluniam. Há uma frase que eu gosto muito, olha só: quem tem Jesus como advogado não precisa se defender. E nós na verdade precisamos muito, talvez, gravar essa frase no nosso coração. Quem tem Jesus como advogado não precisa se defender. Eu aprendi isso na prática, meus irmãos. Eu tenho que ser transparente com vocês. Eu já errei muito, querendo revidar ofensas. A gente lida com pessoas, a gente investe em vida de pessoas, e muitas vezes as pessoas, elas não respondem, né? Às vezes as pessoas são preciosas, pessoas que têm erros como todos nós temos, e às vezes a gente é caluniado, a gente é rejeitado, e a gente quer se defender, a gente quer revidar. Mas vamos colocar isso no nosso coração. Quantos tem Jesus aqui como um advogado? Então deixa Ele defender você, porque talvez você está passando por isso na tua empresa, talvez no teu ministério, ou em outra área da sua vida. Mas não aceite conselho para revidar ofensas. Amém? A segunda lição que a gente aprende aqui com o texto: aceite a rejeição, a injustiça, a calúnia, né? O desprezo, como uma prova que Deus está te dando para a sua promoção. Sabia disso, irmãos? Momento que você passa por essas coisas, injustiça, calúnia, desprezo, ingratidão, é o momento onde Deus talvez está te provando, porque Ele quer te promover. Vamos reler aqui o versículo 10 e o versículo 10 e o versículo 11. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho, que é sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor que mandou fazer isso. Gente, isso é impressionante. Davi, ele enxergou uma ação de Deus num momento como este. Olha que coisa interessante, o versículo 11 diz assim: que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Então olha aqui para mim, o camarada, ele está sendo amaldiçoado, rejeitado, caluniado, injustamente, né? Injustamente, o cara jogando pedra, jogando terra nele, e ele olha e fala: não, deixa que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor que mandou ele fazer isso. Vamos ser francos, se fosse nós, o que nós falaríamos? Isso é coisa do diabo, é o diabo que está usando essa pessoa para me atacar, não é isso? É o diabo, porque, com todo respeito, nós vivemos uma geração de que tudo na vida do cristão é o diabo. A gente não consegue entender isso. Eu estou me lembrando aqui do texto, acho que de João 14:30, onde Jesus disse aos seus discípulos, né? Já o príncipe deste mundo, se referindo ao diabo, ele está por aí, e ele nada tem em mim. E o diabo também, ele nada tem em nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas sempre quando acontece algo de ruim, quem a gente enxerga na ação? É o diabo. Mas aqui, irmãos, eu vejo que o Davi, ele enxerga Deus. Ele fala: olha, deixa ele amaldiçoar, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez Davi, ele conseguiu enxergar de que Deus estava provando ele. Deus estava trabalhando no coração dele. Há um versículo muito conhecido de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam aqui a Deus? Então, você deveria saber, meu irmão, assim como eu, que tudo que acontece na tua vida, Deus tem um propósito. Como assim? O cara está me amaldiçoando, pastor. Lá no meu emprego tem gente querendo puxar o meu tapete. Na minha família eu não aguento mais perseguição. Se você é um cristão e se você ama a Deus,
talvez Deus está te testando, porque Ele quer te promover. Quando você lê o Salmo 51 na sua Bíblia, e esse sim é um salmo comumente atribuído a Davi, a Bíblia fala que Davi, ele ora a Deus, né? Ele ora a Deus pedindo um coração puro. Dai-me, ó Deus, um coração puro, cria em mim um espírito reto. E talvez Deus estava permitindo essa situação para trabalhar o coração dele, porque também é algo que a gente precisa, nós precisamos entender, que quando nós pedimos para Deus sabedoria, o que Ele vai dar para nós, irmãos? Problemas para resolvermos. Quando a gente pede para Deus paciência, o que Ele vai te dar? Dificuldade, para você ter paciência naquela situação. Se você pede amor para Deus, sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai colocar pessoas para você amar, pessoas que talvez não te compreendam, pessoas que talvez sejam difíceis de lidar, mas Ele vai colocar essas pessoas, porque Ele quer realmente responder a tua oração, e Ele quer te preparar para coisas grandes. Então é uma lição que nós estamos aprendendo. Aceite rejeição, aceite aí injustiça, calúnia, desprezo, seja o que for, como uma prova que Deus está te dando, porque Ele quer te promover. E é um texto que eu não poderia deixar de citá-lo, Mateus 23, versículo 12, palavras de Jesus. Mas não só Jesus disse isso, Tiago pelo Espírito, Pedro pelo Espírito escreveu em suas cartas da mesma maneira, com o mesmo sentido, vamos dizer assim. Olha só, Mateus 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será o quê, irmãos? Exaltado. Você sabe que o grande segredo da exaltação não é apenas você ser humilde, porque a Bíblia não fala que é humilde que Deus exalta, mas a Bíblia fala que Deus exalta aquele que se humilha. E olha aqui para mim, nesse texto que nós estamos lendo aqui, você não acha, ou não pense, que Davi estava sendo humilhado. Na verdade, Davi estava se humilhando, porque se ele quisesse, ele poderia matar Simei, e pronto, acabou. Mas ele estava se humilhando, assim como Jesus. Tem gente que acha que humilharam Jesus. Como é que alguém pode humilhar o Deus que criou céus, terra, mar e todos os seres que neles há? Como alguém pode humilhar o autor da vida, irmãos? Ninguém humilhou Jesus, foi Jesus que se humilhou. E a gente lê isso lá no cântico que o apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses 2, a partir do versículo 5, ele diz: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo ele se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha só, e sendo achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo. Ninguém humilhou Jesus, ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou. E só Jesus poderia fazer isso. Aliás, ninguém faz isso na face da terra. Só um homem como Jesus, o próprio Deus, ele pode se encolher e se humilhar. Mas é interessante que o texto continua, né? Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, por que Jesus ele foi tão exaltado? Porque ele soube ser humilhado, ele se humilhou. E se você está aqui, irmão, nessa noite, se você quer realmente passar, talvez por um patamar diferente na tua vida, aprenda com Davi, aprenda com Jesus. Aceite rejeição. Talvez, eu repito, em alguma área da sua vida você está sendo rejeitado, massacrado, caluniado. Deixa Deus trabalhar, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A terceira lição: deixe Deus cuidar das pessoas que te desprezam e caluniam. Deixe Deus cuidar das pessoas que te desprezam e caluniam. Versículo 11, a parte B, e o versículo 12. Olha só: deixem-no em paz, disse Davi, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo.
Olha só, isso é maravilhoso. Davi, olha, deixa ele amaldiçoar, quem sabe o Senhor não retribua a mim o bem, né? Com o bem, essa maldição que eu estou recebendo hoje. Romanos, Paulo, ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Você vê, irmãos, quando a gente lê o texto, em nenhum momento nós vemos Davi sequer se justificar com Simei. Que é isso, Simei? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me chamando de assassino? Por que você está me chamando, né? Falando que eu reinei sobre o sangue da família de Saul. Eu nunca, irmãos, a Bíblia fala que Davi ele não perde tempo nem para se justificar. E nós também precisamos aprender, sabe, a deixar Deus trabalhar na vida das pessoas que nos magoam, das pessoas que querem nos magoar, porque é pecado a gente ficar magoado. A gente precisa ser como Davi, aprender a deixar Deus cuidar das pessoas que às vezes nos rejeitam, nos desprezam, nos caluniam. Não adianta a gente tratar do mesmo jeito, irmãos. Tem um Provérbios 26:4 que fala assim: não respondas ao tolo segundo a sua astutícia, para que também não se faça semelhante a ele. Porque se uma pessoa, ela te calunia e você vai caluniar ela, você está se tornando semelhante a essa pessoa. Assim como se uma pessoa, ela despreza você, e se você despreza essa pessoa, você é como ela. Então nós precisamos aprender a deixar Deus lidar com essas pessoas. E talvez, eu sei que é difícil a gente passar por esse momento, mas como nós aprendemos há pouco, coloque isso no teu coração. Se você está vivendo um tempo como esse, Deus está te testando, porque Ele quer te promover. Amém? A quarta lição: prossiga seu caminho e fuja das pedras. Está sendo rejeitado, caluniado, está sendo desprezado? Aprenda aí, prossiga, continua no teu caminho, fuja das pedras. Versículo 13, vamos reler. Assim Davi e os seus soldados perseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. Irmãos, você pode imaginar essa situação? Davi, o rei Davi, a Bíblia fala que mesmo os seus valentes estando ao seu lado, Simei, jogando pedra, jogando terra, amaldiçoando, assassino. A Bíblia fala que eles chegaram no seu destino extremamente cansados. Mas eu acho lindo, porque ele seguiu o caminho. E sabe que essas pedras simbolizam justamente isso, meu irmão, em nossas vidas: rejeição, injustiça, calúnia, ofensas, muitas vezes até ingratidão que a gente recebe. Mas nós precisamos continuar o nosso caminho e guardar o nosso coração, não deixar o nosso coração se contaminar com essas coisas. Porque quando eu olho para Davi, eu vejo que a conduta dele foi irrepreensível, irmãos, irrepreensível. Ele não parou para discutir, para brigar, não, ele continuou o seu caminho. Eu acredito que Davi, ele estava ali realmente no espírito do próprio Cristo, do próprio Jesus, um espírito de amor, de paz, mesmo em meio a essa guerra que ele estava vivendo. Você lê na tua Bíblia, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51, um fato interessante, aonde Jesus, ele estava indo rumo a Jerusalém, ele já estava quase próximo ali à tua morte, e ele precisava passar pelo meio de Samaria, e ele envia alguns mensageiros, pedindo para os samaritanos repouso, estadia. E a Bíblia fala que quando Tiago e quando João chegam em Samaria, nas aldeias ali, ninguém quer receber Jesus, porque eles viam que Jesus estava indo para Jerusalém, e os samaritanos, você que conhece a Bíblia sabe, eles não lidavam muito bem com o povo de Israel. E quando João e quando Tiago vê aquilo, eles acham um absurdo, como que esse povo incrédulo não recebe Jesus, desprezam Jesus. E a Bíblia fala que então Tiago e João olham para Jesus e falam: Jesus, o Senhor quer que a gente faça como Elias, que nós oremos e que o fogo de Deus caia e consuma esse povo. E eu posso enxergar pelos olhos da fé, Jesus olhando para Tiago e para João e dizendo:
vocês não sabem de qual espírito eu sou. Eu não vim para destruir a alma do homem, eu vim para salvar. Isso é muito lindo, porque a gente vê isso na vida de Davi. Talvez você, irmãos, tenha sido muito apedrejado em muitas áreas de suas vidas. Agora, olha só, pode passar o texto, pastor, por conta do tempo. Essa frase aqui, essa frase: algumas pessoas sempre vão jogar pedras no seu caminho. Depende de você, o que você vai fazer com elas. Uma parede ou uma ponte? Então você decide o que você faz com as ofensas, com a rejeição, com as calúnias que você recebe. Ou você pode fazer delas uma ponte, canalizar, para você ser uma pessoa melhor, para você se aproximar mais de Jesus, para você realmente estar moldando o teu caráter cristão. Ou você pode fazer uma parede. Você pode permitir que o teu coração se encha de ofensa, fique uma pessoa amarga. Agora, Deus está falando, prossiga o seu caminho, fuja das pedras. E a quinta e a última lição que eu quero falar com vocês, nós vamos ler um texto um pouco extenso novamente, e logo em seguida, mais uns 2, 3 minutinhos depois, a gente vai concluir. A quinta lição: nunca se aproveite de oportunidade para se vingar. Porque tem muitos cristãos que são assim. Quando chega um momento da sua vitória, do seu êxodo, do teu triunfo, aí ele fala, agora é a hora de eu me vingar. Agora eu estou no palco, né? Ele está lá na plateia. Agora sim. Mas olha só, novamente a conduta de Davi. O texto que a gente vai ler aqui fala sobre Davi voltando para reassumir o trono de Israel. Agora ele é rei novamente. E vamos ler 2 Samuel capítulo 19, do versículo 15 ao 23. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e de seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazerem passar a casa real, e para fazerem o que lhe era agradável. Então, quem, igreja? Simei, aquele que estava amaldiçoando Davi. Então Simei, filho de Gera, ele prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse, não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei meu Senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, o teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei e meu Senhor. Então a gente tem aqui, agora Simei todo arrependido, todo quebrantado, vou morrer. O camarada reassumiu o reino, né? Agora olha o versículo 21. Aí o Abisai entra em cena aqui, versículo 21. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois Simei, por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Lembram de Abisai? Aquele que queria cortar o pescoço de Simei? É como se ele dissesse, bom, Davi, eu até entendo você. Quando você estava saindo, você estava sendo deposto do teu trono, então você não era mais rei. É compreensível que você não quis matar Simei, mas agora você é rei. Agora vamos matar esse camarada. Gente, olha como o texto termina, versículo 22. Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei, não morrerás, e lhe jurou. Gente, eu acho isso simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Simei sai, é o primeiro que sai ao encontro do rei para agradá-lo. Abisai fala, vamos matar esse camarada,
mas o texto ele mostra, irmãos, que em nenhum momento passou sequer na cabeça de Davi se vingar de Simei. Você não vê nenhum ressentimento no coração de Davi. O texto é claro, falou: não, ele não vai morrer, eu juro, nós não vamos tocar a vida dele não. Lembra que a gente aprendeu? Deixa Deus lidar com ele. Agora a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós também precisamos ser assim. Em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, no versículo 19 até o versículo 21, está escrito: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo para você que vale a pena ter esse espírito, porque assim como Davi, e eu poderia estar falando de Jesus, porque se Davi ele conseguiu manifestar esse espírito, e eu preferi falar de Davi, porque se a gente fala de Jesus, tem pessoas que falam: mas ele era Jesus, embora tudo que Jesus fez, ele fez como homem. Mas a Bíblia fala que Jesus também, embora sendo um homem perfeito, ele não tinha falhas como eu tenho e como você tem. Jesus sendo perfeito, ele foi muito mais desprezado, até mesmo do que o próprio Davi. Ele foi muito mais rejeitado, até mesmo do que o próprio Davi. O profeta Isaías, no capítulo 53, lá no versículo 3, fala que Jesus, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. E como Jesus lidou com tudo isso, com a rejeição, com a injustiça, com o desprezo, com a calúnia? Amando. Em João 13:1 diz que ele amou até o fim. E nós precisamos ter esse mesmo espírito. E eu gostaria que nesse momento você reclinasse a tua cabeça. Em João, no capítulo 13, há um texto muito lindo que você pode acompanhar na sua casa, aonde Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. E é interessante que o texto fala: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu realmente sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Sabe, irmãos, Jesus, ele amava porque ele sabia que a maior dádiva de um homem é servir, não é ser servido. Agora, para mim é o grande segredo para você viver realmente em paz, em completude, em alegria, em prosperidade. É viver em amor, é viver para servir, é saber lidar com essas coisas, com injustiça, calúnia, desprezo, rejeição, dessa maneira, aprendendo a deixar Deus trabalhar